Hoje eu quero falar sobre a prosperidade com Deus, o reino que remove a ansiedade. A ansiedade é a inimiga do sucesso. O Senhor Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele nos mostra o segredo da verdadeira prosperidade. Ele começa falando daquilo que tanto preocupa a maioria das pessoas: o que vamos comer, o que vamos beber, com que vamos nos vestir. Mas o Senhor Jesus, ele diz claramente nessa passagem: não andeis ansiosos. A maioria das pessoas, elas estão preocupadas com coisas pequenas, coisas básicas, coisas que Deus prometeu que nunca iria deixar faltar. Tem pessoas que ela está preocupada: o que eu vou comer, o que eu vou vestir? E Deus, ele quer te dar coisas muito maiores. Se você quer prosperar, você tem que abrir a sua visão. Você tem que ter visão de coisas grandes. Deus, ele quer que você venha construir coisas grandes. Você está preocupado com o que você vai comer? Deus nunca deixou faltar nada para você, já deixou? Você está preocupado com coisas pequenas. Você está ansiosa com coisas básicas. Deus, ele quer que você abra sua mente, você tenha projetos, você tenha planos grandiosos. Você tem que lutar por coisas maiores. Deus é grande. Deus é grande. Amém, pessoal? Tem pessoas que ela quer arrumar um emprego para garantir apenas um prato de comida. Abra sua visão. Deus quer te dar mais do que isso. Deus, ele quer que você prospere. Amém? Deus, ele quer que você cresça. Se preocupe com coisas maiores. Gaste a sua energia com projetos maiores. Tem pessoas que ela gasta todo o tempo, toda a energia, toda a preocupação dela em coisas pequenas, coisas bobas. Você tem que ter uma visão de águia, enxergar mais longe. Deus, ele quer fazer de você o maior empresário dessa cidade. Deus, ele quer que você tenha a maior empresa dessa cidade. Deus, ele quer que você cresça, que você prospere. Mas enquanto você ficar preocupado com picuinhas, coisas pequenas, coisas básicas, Deus não pode te abençoar. Você tem que abrir a sua visão. O Senhor Jesus, ele falou: olha, vocês estão preocupados com o que vai comer, com o que vai vestir. Isso é básico. São coisas que Deus não deixa faltar. E por quê? Porque quem tem o reino de Deus dentro de si, não vive desesperado, vive pela fé, vive na direção de Deus. Amém? O empreendedor de Deus, ele busca primeiro o reino. O Senhor Jesus, ele foi direto. Ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Você tem que buscar o que é importante. Você tem que aprender, pessoal, aprender a colocar prioridades na sua vida. Às vezes você dá importância demais para o seu problema. Você dá importância demais para coisas pequenas. Você dá importância demais para picuinhas.
você tem que saber eleger o que realmente é prioridade na sua vida. Porque quando você está focado em chegar no céu, você não vai ficar preocupado se o caminho é estreito. Seu foco está lá na frente. Assim também é na vida financeira. Você abriu a sua empresa agora. Você não está olhando se tem dificuldade, se é pequena. Você está olhando lá na frente. O resultado. Você já está vendo o seu sucesso. A grandeza da sua empresa. Então você não fica preocupado com picuinhas no caminho. Amém? Vocês entenderam? Se você quer vencer, se você quer prosperar, quer crescer, busque o reino em primeiro lugar. Quem tem o reino dentro de si, não precisa ser empurrado. Você já viu pessoas que só vai aos empurrões? Tem gente que ela parece que ela tem um botão de liga e desliga. Você tem que estar toda hora ligando ela. Ih, desligou, vamos lá. Você tem que estar empurrando, vai. Você tem que estar dizendo o que ela tem que fazer. Tem pessoas que se ela não for empurrada, ela não anda, ela fica parada. E você tem que aprender a ser proativo. Você quer ser cabeça? Quem aqui quer ser cabeça? Levante a mão aí quem quer ser cabeça mesmo. Então você tem que ser proativo. Até quando você vai precisar de alguém mandando em você? Até quando você vai precisar de alguém dizendo o que você tem que fazer? Você tem que ser proativo. Eu não preciso alguém me acordar. Eu não preciso alguém me chamar atenção. Eu não preciso alguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me antecipar. Eu tenho que ser proativo. Eu tenho que ter iniciativa. Amém, pessoal? Se você é uma pessoa que lá no trabalho, toda hora tem alguém chamando a sua atenção, não é o seu patrão que é chato, é você que está faltando iniciativa. Se você está cansado de receber ordens, cansado, eu vou te dar um conselho. Anota, uma semana inteira, anota tudo que você foi chamado a atenção. Anota. E aí você vai fazer um voto. A partir de hoje, nunca mais eu vou precisar ser chamado a atenção. Eu vou ter iniciativa. Eu vou ter iniciativa. Não precisa mais falar para mim o que eu preciso fazer. É isso que é ser cabeça, pessoal. Ser cabeça é a pessoa que tem iniciativa. Ela corre na frente. Se você quer prosperar, você tem que correr na frente. Você tem que antecipar. Antecipar. Vocês entenderam? Não dependa da motivação externa. Não fique dependendo de alguém motivar você. Você tem que fazer o que tem que ser feito, acabou e pronto. Não fique esperando o apoio de ninguém. Mas é que ninguém me apoia. É que ninguém me ajuda. Ninguém me dá uma palavra de incentivo. Pessoal, você não vai receber isso não. Você não precisa disso não. A motivação tem que estar dentro de você, tem que vir de dentro. Eu estou motivado, o que me motiva é o que está aqui dentro de mim, é o meu desejo de vencer, de construir, de mudar essa situação. É você que vai mudar essa situação. Deus é contigo, Ele já te abençoou. A motivação tem que estar dentro de você, não vai vir de ninguém. Vocês entenderam? Tenha o rei dentro de si, que está dizendo, vai que eu sou contigo. Você tem que ter Deus com você.
Você não precisa do apoio de ninguém, não. Fique contando com ninguém, não. Conte com o apoio de Deus. Amém? Davi, ele não correu atrás do trono. O trono veio até ele. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. Ele nem imaginava que ele seria rei, mas o reino já estava dentro dele. Ele era fiel no pouco. Deus estava preparando ele para o muito. Você tem que aprender a ser fiel no pouco, para Deus te colocar no muito. A sua empresa é pequena e você trabalha de qualquer jeito, está errado. Você fala assim, não, aqui estou começando, é pequeno, vou trabalhar de qualquer jeito. Não, você já tem que trabalhar com profissionalismo, com dedicação, como se a sua empresa já fosse grande. Você tem que levar a sua vida a sério, sua vida profissional, sua vida financeira. Você tem que administrar o seu dinheiro. Você sabia que administrar R$100 é a mesma coisa que administrar R$1.000? R$1 milhão? O que muda é a quantidade. Mas se a pessoa, ela não tem responsabilidade com R$100, ela vai ter com R$1 milhão? Então você tem que começar a levar a sério a sua vida. Não despreze o pouco. Você tem que ser fiel no pouco. Você quer uma casa nova, uma casa maior, você está cuidando da sua casa hoje? Você está sendo fiel no pouco? Que às vezes a pessoa não dá importância. Você tem que cuidar do que você tem. Não despreze o que você tem, o que Deus já te deu. Cuide. Cuide. Amém? Vocês estão compreendendo? Empreendedorismo no reino é isso. Enquanto você cuida bem das ovelhas, Deus está preparando um trono para você. Entenderam? Empreender isso. Tem gente que ela quer sentar no trono, quer reinar. Mas quando você pede para ela cuidar das ovelhas, a pessoa o quê? Davi, primeiro ele aprendeu a cuidar das ovelhas, para depois Deus colocar ele no trono. Aprenda a cuidar dos seus clientes. Aprenda a cuidar dos seus clientes. Cuide do seu rebanho. Seja dedicado. Será que Deus está vendo em você o que ele viu em Davi? Davi defendia as ovelhas. Veio o leão, ele matou o leão. Veio o urso, ele matou o urso. Davi lutava pelas suas ovelhas para dar o melhor para elas, o melhor pasto para elas. E você está dando isso para os seus clientes? Você está cuidando do seu rebanho? Amém, gente? A ansiedade é um sinal de que o reino ainda não está completo em você. O Senhor Jesus disse, olha, não andeis inquietos. Quem está no reino não se desespera. Se você estiver passando um problema, não fique desesperado. Tudo vai resolver. Calma. Não compare a sua vida com a vida dos outros. Nunca faça isso. Cada um tem a sua jornada. Nós somos únicos. Não se compare com ninguém. Faça hoje melhor do que ontem. Amanhã você vai fazer melhor do que hoje. Não se compare com os outros. Compare apenas consigo mesmo. Será que eu estou me tornando melhor hoje do que eu fui ontem?
Será que a minha empresa está se tornando melhor? Não compare a sua empresa com ninguém, com nenhuma outra. Seu trabalho, a sua comparação tem que ser com você mesmo. Será que eu estou fazendo melhor? Será que eu estou me tornando melhor? Será que realmente eu estou melhorando? Aprenda uma coisa: a nossa vida tem que ser de melhorias contínuas e pequenas. Você não precisa dar um salto. A melhoria tem que ser contínua, constante e pequenas. Todo dia melhorar alguma coisa. Amém? Não foque só no dinheiro. Você não pode esquecer do seu casamento. A felicidade não é só ter dinheiro. Tem gente que focado no dinheiro e acaba destruindo o casamento. Tem casal que briga por causa do quê? De dinheiro. Tem casal que se separa por causa de quê? Por causa de dinheiro acabou o casamento. Em vez do casal se unir e falar, olha, vamos juntos sair dessa, vamos construir. Então, não deixe seu casamento se destruir por causa de dinheiro. Não perca a sua família. Tem gente que sai cedo, chega à noite e nem vê os filhos. Nem vê os filhos. Não vê a família. Tem gente que não vê o pai, a mãe faz tempo. Está muito ocupado. Correndo atrás do dinheiro e perdendo a família. Você não curte a família. Pessoal, você tem que valorizar a sua família. Senão não vale a pena. Tem gente que diz que está trabalhando, está na correria, está fazendo isso, está se sacrificando por causa de quem? Ela diz que é por causa da família, mas é mentira. Ela está fazendo para o ego dela. Porque a família está ali, ela não cuida, não dá um abraço, não dá atenção, não tira um dia para a família. Não adianta prosperar, pessoal, e perder a família. Você tem que aprender o que realmente tem valor na vida. Cuide da sua saúde. Não adianta, tem gente se matando para prosperar, ficando doente. Tem gente que está tão ansioso para ganhar dinheiro que está perdendo a saúde. Não vale a pena. Você tem que cuidar da sua saúde. Depois, você ficar doente aí, quem vai cuidar de você? Aí, se você ficar doente, é a sua família que você desprezou que vai cuidar de você. Às vezes você se mata para essa empresa que você trabalha, fica doente para ver se eles vão cuidar de você. Quem vai cuidar é a sua família. Então é a sua família que você tem que valorizar. Não estrague a sua saúde por causa de dinheiro. Não vale a pena. Tem gente que se mata de trabalhar para ter o dinheiro, para depois no fim da vida ficar gastando dinheiro com o quê? Com remédio. Não vale a pena. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde. O empreendedor de Deus, ele tem equilíbrio. Ele cresce sem se corromper. Ele sonha, mas ele não se vende. Não venda seu caráter. Não venda sua alma por causa de dinheiro. Quem tem o reino resolve as coisas direto com Deus. Quando Isaías disse a Ezequias que ele ia morrer, Ezequias não correu atrás do profeta. Ele virou o rosto para a parede e falou com Deus. O verdadeiro empreendedor do reino, ele não depende da sorte. Ele não espera por ninguém. Ele ora, planeja, ele age, ele investe, ele crê. Hoje as pessoas estão aí, apostando no tigrinho.
perdendo dinheiro, perdendo tudo, atrás de ilusão. Aprenda a construir, pessoal. Você não pode contar com a sorte. Você tem que contar com o seu trabalho. Amém? E com Deus. Entrar no reino é abrir espaço para Deus acrescentar. Jesus não quer te dar só o necessário, Ele quer acrescentar. Mas por que muitos ainda não prosperam? Porque ainda não largaram o que é errado, ainda não priorizaram a Deus. Quer que Deus te abençoe? Entre no reino dEle. Quem está no reino de Deus, macumba não pega, inveja não pega, a crise não destrói, ninguém segura uma pessoa que é fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, você está protegido. Você tem que colocar a sua vida no esconderijo do Altíssimo. Você tem que entrar no reino de Deus. Você vai lutar, sim, você vai ter luta. Você vai estudar, você vai trabalhar, você tem que aproveitar as oportunidades, mas tudo isso com paz, porque o reino de Deus está dentro de você. A diferença de quem empreende com Deus é essa: a pessoa que é de Deus, ela não precisa pisar em ninguém, nunca pise em ninguém. A pessoa que é de Deus, ela não precisa enganar ninguém para prosperar, para levar vantagem. A pessoa que é de Deus, ela não passa ninguém para trás. Você não precisa disso. Quem é de Deus, ele cresce porque Deus sustenta ele. Hoje, Deus está